A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. De vida eterna, a mensagem de Emmanuel intitulada Rixas e Queixas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora precisamos dela para a garantia da paz, quando necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. É o que a gente está precisando fazer hoje em dia, muito, governar o pensamento para que a nossa palavra, alimentada por todas as nossas emoções, não venha a ferir as pessoas que estão ao nosso redor, né? Vamos elevar então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, fortalecidos na fé que nos envolve, na certeza de que a misericórdia divina nunca está apartada de nós. Vamos agradecer por este momento de estudo, de reflexão, a fim de que, através desse conhecimento adquirido, nós possamos ganhar entendimento e, dessa forma, dar caminho seguro aos nossos passos, entendendo o governo do pensamento e da língua, para não nos comprometermos ainda com as nossas imperfeições tão necessitadas de acompanhamento, zelo e tratamento. Queremos agradecer aos espíritos amigos que nos assistem, que estão conosco neste momento, aos mentores do trabalho e da casa, agradecer pela disponibilização dos amigos encarnados ao trazerem aqui as suas reflexões, e por isso hoje, Senhor, pedimos especialmente pela nossa querida companheira de estudo, a Haná Beatriz, que vai trazer seus apontamentos e suas observações acerca do tema que estamos estudando. Enfim, Senhor, sob o amparo e a proteção da espiritualidade amiga que nos dirige, e com a vossa permissão, nós iniciamos o estudo dessa noite dizendo graças a Deus e Jesus. Muito bem, querida Haná.
A palavra é sua. Já vou aqui compartilhar o arquivo. Obrigada, Cíntia. Nada. Boa noite a todos. Fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É um grupo que, acho que como muitos outros, eu gosto sempre de destacar o carinho que eu tenho, o quanto o grupo já me auxiliou nos últimos anos em que eu estive dentro, às vezes fora e dentro de novo, e sempre me recebeu com muito carinho nos meus retornos. Hoje a gente começa, então, uma nova etapa, né? Novos 2 capítulos aqui do nosso estudo. Hoje nós vamos entrar, então, nos capítulos 14 e 15. Já estamos ali já na metade, né? Ingressando a metade do livro. E se a gente analisar, a gente teve aí diversos capítulos informando para a gente esse início no trabalho, nesse período desse curso, né? Que a Hilário e a André Luiz atenderiam. E nos últimos capítulos que nós tivemos, nós entramos ali na observação de um grupo mediúnico, mais especificamente de uma única reunião mediúnica. Né? No capítulo 14, em serviço espiritual, quando ali André Luiz, Aulos e Hilário estão se ausentando, né? Estão deixando essa reunião, e nesse momento a gente tem ali o momento em que Abelardo Martins, o esposo de Dona Celina, se aproxima do grupo e, por consequência, nos é apresentado no livro. E ali, de início, na primeira impressão, eles falam: via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura, ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Então, ali eles já, na primeira impressão, na impressão realmente ali do exterior, mas um exterior diverso do nosso, né, de encarnados, que só vemos aparência física, mas que tinham como ver ali, além, né, da forma que ele falava, como ele exportava a vibração, percebem que ele não se encaixava exatamente no critério ali de ser um espírito já adiantado ou com, né, mais depurado, mais disciplinado. E ali Libório vinha, perdão, e ali Abelardo vinha solicitar auxílio para Libório. E aí, só para a gente lembrar brevemente, Libório, a gente conheceu ele por volta do capítulo 6, ele foi atendido na reunião mediúnica, quando a encarnada a quem ele estava vinculado, que era a Sara, busca atendimento no grupo para tratamento de desordem já de saúde física, que vinha ali acometendo há um certo período, e na reunião mediúnica percebem ali que Libório, que foi ali o seu namorado quando encarnado, estava próximo dele. Quando Libório é recebido, um pouco arredio ainda, um pouco angustiado, visto que a história dele é a história do rapaz que tinha a mãezinha doente, e num período de carnaval, a mãe tendo ali só o valor para a medicação que ela necessitava para o que dava para restabelecer da saúde física já bem debilitada, entrega a ele, pede que ele compre o remédio, que ele lhe auxilie naqueles momentos, e Libório opta ali por permanecer nas noites e dias de carnaval, né, por vários dias ali durante todo o período, e retorna depois com a mãe já falecida. E dado seu estado de embriaguez, de substâncias que estava envolvido, ele vai para tomar um banho no chuveiro a gás, e por estar ali muito, né, sonolento e também transtornado, assim, sobre efeito, enfim, né, das substâncias, ele acaba adormecendo, vaza esse gás e ele desencarna na condição ali também muito próxima a um suicídio involuntário. Eu estou rememorando porque às vezes a gente acaba esquecendo só para auxiliar. Então, ele vem, se aproxima e fala: o socorro do grupo melhorou as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. E aí a gente vai caminhar para entender um pouco melhor essa frase, mas a gente vai seguir para a próxima etapa, que é quando Aulus, então, fala para Abelardo que entende a necessidade dessa intervenção, e aqui eu já quero trazer esse ponto importante. A reunião mediúnica, né, o grupo encarnado vinculado à reunião, já havia encerrado as atividades. A espiritualidade já havia auxiliado
Mas isso não quer dizer que haja ali um encerramento desse auxílio no plano espiritual. Da mesma forma que quando a gente via ali a reunião mediúnica, tínhamos justamente espíritos que estavam trabalhando muito antes para levar aqueles espíritos que iriam à reunião, para preparar o ambiente, para auxiliar na condução, da mesma forma segue esse auxílio. Então, Aulus pede que, quando Celina se desligasse do corpo, que Abelardo a chamasse para ela se unir ao grupo e eles irem, então, atender esse chamado de Abelardo para auxiliar o Libório. E ali, enquanto eles aguardam esse período de Celina sair da reunião, ir para casa, repousar, né, entrar ali no estado de sono e poder ser convidada por Abelardo para se juntar ao grupo, ele traz algumas informações sobre ele. E aqui eu vou destacar algumas, que a gente não consegue se alongar tanto, mas fala que ele era justamente um espírito ainda atrasado, que a encarnação dele foi abreviada ali pelos seus comportamentos, e quando trazem esses comportamentos, não são só comportamentos no sentido de abuso de substâncias, de consumos, mas também do próprio comportamento em si. Então, de ser um espírito ali muito irritadiço, ele é colocado ali como colérico, né? Como efeitos ali muito de raiva, de angústia, de tudo que foi afetando a saúde física também, retornou ao plano espiritual, então, quando encarnado casado com Dona Celina, desculpa, não rememorei ela, eu queria ter feito, que é, né, a médium ali do grupo que foi considerada nas análises ali das mais disciplinadas que eles tinham, e é narrado a perspectiva dela em relação a ele, fala que ela enviuvou ali, ela contava com cerca de 50 e tantos anos, já estava viúva há cerca de 20 anos, que era justamente do Abelardo, ela que exerceu ali ainda encarnada, um papel importante, ainda os dois encarnados, né, um papel importante na vibração que ela mantinha do lar. E agora a gente fica vendo como se fosse o outro lado, né? A gente tem acesso aqui a Abelardo, que era esse companheiro que desencarnou. Então, primeiro na encarnação ele já sofria ali os efeitos de si próprio e dos espíritos que o cercavam pelas condições que ele se encontrava. E quando desencarnado, primeiro de tudo, ele tenta obsediar a companheira. Ele tenta obsediar ali numa questão mesmo de falta de compreensão, de evolução, de realmente ali uma compreensão maior. Só que o que acontece? Ele não consegue obsediar a Celina. Como que se dá essa não obsessão à dona Celina? Ela era um espírito, e é ainda, né, encarnado, comprometido com o trabalho, com o estudo, e muito destacado ali, comprometido com a prece, comprometida com a prece. E nesses períodos de compromisso dela com a prece, ela criou em torno de si uma barreira, mas não é uma barreira no sentido de ter um objetivo de impedir simplesmente, né, direcionada, eu quero uma barreira para que ele não se aproxime. Não, ela criou uma barreira vibracional. Ela conseguiu criar em torno de si uma fortaleza que só se aproximaria dela aqueles que conseguissem vibrar na mesma frequência, ou só conseguiriam ali os propósitos vinculados a essa elevação moral que ela possuía. Então, depois desse período de tentativas dele enfim, né, de causar algum efeito em relação à companheira, ele acaba não conseguindo, se afasta e passa um período vinculados a espíritos que vibravam na mesma frequência que ele. Então, ele passa ali um período no plano espiritual, com outros espíritos também, com as mesmas sensações, com as mesmas, né, com a mesma vibração, os mesmos pensamentos, as mesmas condições espirituais. E também os mesmos desejos naquele momento, então tomados pelas paixões, pela raiva, pela angústia, por tudo aquilo que ele tinha. Só que aí nós voltamos novamente à Dona Celina, que ela não só fazia preces como prática de vida para mantê-la ali num nível, né, numa faixa vibratória, para conseguir essa comunicação, ela fazia também em favor de Abelardo. E aí, nesse período que ela fazia essas preces, junto com outros companheiros que também vibravam por ele, à medida que ele foi tendo condições, ele tinha já esse amparo à disposição. E ali, finalmente, ele conseguia sair desse todo esse processo que ele vinha, mas dentro da simplicidade evolutiva dele.
Então, ele tem ali um trabalho. Por que foi ele que veio falar de Libório, né? Foi ao acaso? Foi... Enfim, aqui agora a gente tem que é o seguinte, que a gente fica ciente quando Aulus vem narrando esse período de Abelardo. Abelardo passa a ser um vigilante, um vigia de espíritos que estão ali em desequilíbrio. Então, a tarefa dele no plano espiritual, que ele estava ali, inclusive, exercendo naquele momento, era justamente disso, de ser ali um acompanhante, né? Mas no sentido de quem faz guarda mesmo, de quem percebe se esse espírito tá saindo, está voltando, está precisando de ajuda. Veja bem, ele por si só, né, pelo que é dito, ele não conseguiria ali, com o espírito na questão de autoridade moral, né? Mas eu falo de elevação moral mesmo, ou vibracional, de agir, mas ele consegue obter ajuda. E se a gente pensar dentro do que a gente conhece da espiritualidade, isso é fantástico, porque um espírito consegue ali realizar um trabalho que lhe favorece e auxilia os outros, que dentro da sua capacidade evolutiva coloca de maneira útil. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando tem uma questão justamente perguntando o que seria trabalho, e é definido para a gente como toda ocupação útil. Veja se não é uma ocupação muito útil para Abelardo. E, às vezes, né, quem dirá, talvez a gente não conseguiria ou não consiga, não tenha capacidade nem para ter este trabalho. E Abelardo conseguiu colocar ali. Eu queria trazer só alguns pontos, algumas questões do Livro dos Espíritos, porque eu acho elas importantes. Esse período, né, que o espírito permanece ali desencarnado entre uma encarnação e outra, que a gente atribui o nome ali da erraticidade, eles não têm durações definidas. Porque aí, se a gente pensar esse paralelo que eu vim narrando, com aquela informação que a gente tem lá atrás, que Dona Celina já era viúva há cerca de 20 anos, vejam bem, não temos datas precisas de quando ele começou, mas houve o período do pós-desencarne, o período dele tentar obsediar a Dona Celina, o período dele se restabelecer dentro do que ele conseguia, e esse período de trabalho. Então, não existe, até a questão 224 do Livro dos Espíritos fala para gente que enfim, que essa questão do período da erraticidade, ela pode durar horas até milhares de séculos. Se a gente pensar lá no começo do livro, quando nos é apresentado Aulus, é contado justamente ali uma série de reencarnações e que já é um espírito desencarnado há um grande tempo. E aqui eu achei outra questão importante também, a 230 do Livro dos Espíritos, que fala: o espírito progride no estado errante, ou seja, nesse período entre uma encarnação e outra, e fala que pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. A gente se baseando aí nesse exemplo de Abelardo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, esse período que ele está trabalhando não substituirá e nem adiará ou evitará uma encarnação. Isso tudo que ele está conseguindo transformar será colocado à prova posteriormente em uma encarnação. E aí pergunta também, outra questão ali na sequência, não tão na sequência, mas na sequência, na 318, pergunta se os espíritos se modificam no estado errante. E fala que muito, sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. E ali vai falar que justamente pode permanecer muito tempo, ao mesmo tempo, mas que há essa chance de ver as coisas de uma maneira mais clara, e ser esse o momento que procura meios de se tornar melhor. E ali, assim, só seguindo aqui nessa última, para a gente passar para o nosso último itemzinho desse slide, pergunta se tem pessoas que, por sua posição, não teriam possibilidade de fazer o bem. É a questão 643 do Livro dos Espíritos, que fala que não há ninguém que não possa fazer o bem. E eu acho essa questão, essa resposta sempre muito valiosas. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Isso eu acho que serve tanto para a gente como um lembrete pessoal, que não há nenhuma situação em que nós não possamos eventualmente fazer o bem,
como também quando a gente olhar para o outro, para os espíritos, sejam desencarnados ou encarnados, a gente se recordar que, igualmente, há sim a possibilidade de todos aqueles, independente do que as nossas percepções, às vezes muito viciadas, vejam que não há ninguém que não tenha essa possibilidade de fazer o bem, e o Abelardo está aqui comprovando isso para a gente. E aí, nessa sequência de explicações do Aulus, ele destaca a relação de amor e afeto entre Dona Celina e Abelardo, e que ele tem a permissão para frequentar a casa e eles trabalharem juntos. E aí tem uma frase muito importante que é dita nisso, que é quando começa a explicar essa condição, essa dinâmica atual entre Abelardo e Dona Celina. Então, em que Abelardo exerce esse trabalho no plano espiritual, Dona Celina exerce o trabalho como médium encarnada, né? E eles têm ali ainda a possibilidade, depois dessa percepção, dessa transformação de Abelardo, de permanecerem juntos. Juntos como? Ele na condição de desencarnado, ela de encarnada, mas não o tempo todo juntos, ligados, né, andando, permanecendo, mas que eles têm ali a possibilidade de exercerem um trabalho conjunto, dada condições muito particulares. E aí, quando começa a fazer essa explicação, salvo engano, Hilário já pergunta de se isso é simplesmente comum. E ele vai falar justamente que, num caso, não faz regra. Isso eu acho uma valiosa lembrança quando a gente estuda esses casos que André Luiz nos traz. Eles são valorosíssimos, com toda certeza, mas a gente tem que tomar esse cuidado para não achar que a gente vai preenchendo uma tabelinha de se fez assim, pode isso, se foi assim, a consequência é essa, como se fosse algo muito relacional e aplicável a todos os casos. E aqui eu vou tentar não ler tanto esse trecho, mas eu acho interessante que ele pergunta justamente ali se é comum, se a separação seria apenas imaginária. E é quando ele fala isso, um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, veja bem, ainda que haja, que é uma das questões que é questionada ali, uma diferença ali evolutiva de compreensão, existe uma construção de afeto. Ainda que no momento ali de confusão, de tudo, Abelardo tenha tido aquela postura de tentar obsediar a Dona Celina, tenha esse afeto adoecido e demonstre dessa forma, depois de repensado, de transformado, permanece o afeto. Então, esse afeto fazia com que eles desejassem estar um na presença do outro, desejassem conjuntamente exercer essa ou aquela atividade, e isso lhes foi permitido. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com seu problema. Então, a Dona Celina e a Abelardo eram permitidas esses momentos em que ele, às vezes, permanecia na casa quando ela fazia o evangelho do lar. Esses momentos como que a gente está vendo agora, porque isso a gente está tendo essa conversa enquanto a Abelardo foi chamada Dona Celina, né, dentro do nosso capítulo. Então, que Dona Celina, quando repousava, tinha ali essa oportunidade de, junto com ele, transformarem. E tem um trecho do livro que fala, inclusive, que dentro ali do estado evolutivo, de como a Abelardo estava, o lar que ele construiu com Dona Celina e ela permanecia encarnada, era o momento que ele tinha de refrigério, era o momento que ele tinha o pequeno paraíso que ele tinha acesso vibracional, era estar ali na residência com ela. E acho que é um exemplo muito, muito valioso e muito, muito bonito da gente pensar e da gente também se colocar. Então, aqueles que
reencarnam e criam esse vínculo de afeto, é possível essas continuidades. Aqueles que conseguem as reparações, os reajustes, talvez não tenham esse vínculo tão fortalecido, não quer dizer que vão ficar presos nessa convivência ou que se faz necessário. Aqui é um desejo possível de dois espíritos dentro da condição de ambos. Aqui, então, Dona Celina se junta ao grupo e eles vão seguir a essa região nebulosa. E aí, para a gente falar, só rememorar rapidinho, Dona Celina se junta ao grupo. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, é questionado, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Mas aqui é importante a gente relembrar o seguinte: isso é possível para a Dona Celine nessas condições pela questão vibracional. Ela está ali em prece, em constante prece, em serviço, em trabalho. Quando ela perdão, gente, quando ela dorme, desculpa, e se desliga do corpo, ela tem a possibilidade de se reunir com companheiros que estão na mesma vibração. E aí vem o nosso lembrete, aquela prece antes de dormir, que às vezes a gente faz. E a gente também sempre fala isso quando fala dessa prece, né? Que às vezes a gente faz apressado, sem tanta sintonia. Ela faz parte da nossa preparação para esse momento de separação momentânea ali do corpo, desse desligamento que não corre risco no sentido de desencarne, mas que é o momento da alma poder ter esse contato. E aí, se nós vamos trabalhar, eu acho muito forte, pelo menos para mim. Acho que não consigo, mas se a gente vai ali, pelo menos, se juntar com espíritos que estão vibrando em estudo, no bem, ou se a gente vai se reunir com espíritos que talvez estão ligados às paixões, aos vícios, isso vai depender da nossa vibração, né? Da nossa evolução, da nossa sintonia. Então, ali, enquanto eles vão caminhando nessa região nebulosa, que a gente entende aí como essa parte do umbral, e tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Então, eles vão olhando ao redor e vão vendo que é uma região de muito, muito sofrimento mesmo, de muita dor. E esses espíritos, é importante a gente lembrar que eles conseguem acessar esse grupo, Dona Celina, né? André Luiz, Hilário, Aulos, porque eles já se encontram numa faixa vibratória de se manter ali sem ser tão afetados. A gente tem na própria obra de André Luiz momentos em que André Luiz e os companheiros de estudo são mantidos com cautela quando se aproximam dessas zonas, porque seriam, à época, muito afetados pelo próprio estado evolutivo. Mas agora já um pouco mais trabalhado, né? Ali eles conseguem manter. E aí eles vão chegando ali até Libório, que está acamado nesse local. E ele ausculta e informa os demais. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. E eu acho que esse trecho aqui desse capítulo é uma grande compreensão para a gente dentro de uma perspectiva né, do estudo da obsessão. Talvez a gente tenha já essa percepção, muitos companheiros, outros não, então eu vou falar aqui né, de uma forma mais geral, porque eu acho que para todos nós, para aqueles que já sabem, é uma valorosa lembrança, e talvez quem não teve tanto contato ainda, é uma coisa muito interessante da gente ter. Veja bem, Sara procurou o grupo, né, que é a encarnada, precisando ali de auxílio, porque aquele Libório, né, aquele espírito que ela se relacionou, que desencarnou naquelas condições de sofrimento, da questão com a mãe, a questão da culpa com relação à mãe, da questão do estado que ele estava, uniu-se a ela de uma forma tão profunda que é o capítulo traz, que eles estavam, né, assim, muito, muito
grudados um no outro. Lá eu lembro que fala uma parte que fala até que ele tentava ver pelos olhos dela. E aquilo começou a trazer consequências de saúde física muito fortes para ela, ao ponto dela estar em desespero. E ela vai ao grupo, ela é atendida. O espírito que até então era compreendido como espírito que a obsediava é afastado e levado para tratamento. Em tese, ela está liberada para voltar para casa, então, né, tranquila dentro do possível, restabelecer ali a vibração, o equilíbrio espiritual, as questões emocionais e a própria saúde física. Mas aqui vem esse outro lado. Sara já estava tão acostumada e tão e os dois tão ligados pela mesma faixa vibracional que ao ter retirado ali Libório de perto dela, ela sente falta. E ela começa a pensar obsessivamente, ainda que talvez ela não pense especificamente em, nossa, retiraram Libório, quero ele de volta, mas a vibração, né, não é um raciocínio racional de, olha, retiraram ele, eu quero restabelecer essa ligação, mas a faixa vibracional, o que um causava em relação ao outro, a onda de sintonia era tão forte que faz uma falta grandiosa para ela e ela tenta permanecer. E aí é quando percebe que há uma perseguição recíproca. Há uma percepção do desencarnado em relação ao encarnado, mas há também da encarnada em relação ao desencarnado. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante para a gente, porque a gente acaba colocando na nossa cabeça de uma forma mais fixa e mais clara a obsessão de um desencarnado para um encarnado, e um desencarnado que por alguma razão quer fazer ali um mal, quer prejudicar, quer uma vingança, quer, enfim, uma punição, quer alguma coisa para aquele encarnado. Mas esse capítulo nos mostra em duas oportunidades esse outro tipo de obsessão. Por que em duas oportunidades? Se olharmos esse capítulo, ele trabalha, não igualmente, mas ele trabalha de duas relações que na Terra, quando encarnados, eram relações afetivas. Celina casada com Abelardo, Sara namorando Libório. Dois espíritos permaneceram na Terra, dois desencarnaram. E não é um comparativo no sentido de julgamento, é um comparativo no sentido de estudo de caso, de análise. Então, nós temos dois espíritos, dois retornam à pátria espiritual, dois permanecem. Os dois que retornam à pátria espiritual em desequilíbrio. E ali, envoltos no desequilíbrio, tentam se aproximar e permanecer vinculados às companheiras que tinham na encarnação, de modo que as prejudicariam. Agora a gente encontra ali, no caso de Abelardo, Dona Celina, comprometida com o bem, né, comprometida com a prece, com a vibração, com a evolução, comprometida com o trabalho no centro, vibrando ali nessa função. E de outro lado, a gente tem Sara, que infelizmente não tinha essa mesma condição, e acaba, pelo adoecimento que tinha, adoecendo os dois em conjunto. E eu acho interessante ter esses dois casos, ainda que eles não estejam até, né, aqui para comparativo, mas para a gente perceber. Se a gente olhar, cada um agiu conforme o que já sabia, conforme o que já conseguia. E aí as consequências elas vão se alongando até que naturalmente. E aqui tem um trechinho, tem dois trechos que eu queria destacar nesse contexto. Um está no Pensamento e Vida, e eu confesso que eu tinha anotado o capítulo e perdi, gente, desculpa. Depois eu olho qualquer coisa e coloco no grupo. Mas quando Emmanuel explica que não há obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base do intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. De vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. Aqui, então, a gente relembra muitas situações de atendimento fraterno, de estudo, né, de tratamento na reunião mediúnica, de atendimento na reunião mediúnica, em que é feito esse auxílio
do lado da casa espírita, digamos assim, do plano espiritual ali aliado à casa espírita, mas há uma parcela muito grande daquele que pede ajuda, que pede socorro. E talvez seja essa uma das partes mais desafiadoras, porque ter essa autoconsciência, né, nós termos essa autoconsciência e termos essa busca pelo autodomínio é muito trabalhosa. É um dos nossos grandes desafios da encarnação, ter essa transformação moral, essa reforma íntima. Então, não somos sempre unilateralmente vítimas que precisamos simplesmente ser libertados dos seus algozes. Nós somos ali pessoas que podemos estar justamente retroalimentando esse circuito de obsessão e que para a gente conseguir verdadeiramente sair dele, cabe muito a nós termos essa postura, termos esse comprometimento. E aqui, lá no Estudando a Mediunidade, com Martins Peralva, que agora eu vi que eu também não salvei o capítulo, desculpa, gente, eu vou consultar. Quando ele estuda esse trecho, esse capítulo, ele fala que casos dessa ordem fortalecem a nossa convicção de que cuidar de um obsediado não significa apenas o esforço de afastamento do perseguidor a qualquer preço, como se o serviço assistencial da mediunidade com Jesus se resumisse à simples operação de saca-rolhas comum, mas, sobretudo, possibilitar ao enfermo meios de esclarecimento, a fim de que, reajustado mentalmente, coopere, também no esclarecimento do irmão necessitado. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos sábia e generosa advertência de categorizado espírito, no sentido de que, além do mandamento primitivo, amai-vos uns aos outros, o outro existe também de fundamental importância, instruí-vos. Por isso que as casas espíritas, né, quando nós pedimos auxílio, pedimos socorro, sempre, de uma forma ou de outra, colocam ali um compromisso nosso com o estudo, com a atividade da casa, ou ainda que não seja na casa, mas com o serviço do bem, com o evangelho no lar, com uma alteração de comportamento, que se for o caso de procurar, né, uma ajuda da psicologia, da psiquiatria, mas enfim, que nós busquemos transformar o estado em que nós nos encontramos durante aquela obsessão, daquele período que a gente acredita que possa ser obsessão, daquele sofrimento, daquela dor, que a gente se coloque ativamente na posição de nos transformar intimamente e transformar a nossa esfera ali vibracional. E aí, a gente, seguindo ali nesse contato, a Sara chega muito atribulada, então, né, para a gente finalizar esse capítulo, ela chega ali se aproximando muito, também desligada do corpo, isso é interessante, aquela questão né, que a gente trouxe da Celina desligar do corpo e trabalhar. A Sara ainda nesse pensamento, nesse ciclo ali, de sentir essa falta e querendo tê-lo de volta, porque faz essa falta, ainda que seja de algo negativo, é uma falta. E se é algo que ela vibrava conjuntamente, e por mais que talvez às vezes seja difícil da gente entender, mas se fazia mal, mas fazia mal era o que tinha acostumado, era o que tinha ali convivendo. E ali ela chega falando, Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, regressemos para nossa casa. Então, pela vibração, ela consegue se aproximar de Libório, encontrá-lo no plano espiritual, e ela mesma vai, ao contrário do que ela foi mais cedo como encarnada, ela vai pedir que ele retorne. E ali ela não chega a perceber os companheiros em volta, e Dona Celina, com muito amor, com muita caridade, se aproxima dela, e ao momento que ela vê Dona Celina, ela fala, quem é esta mulher? Nossa abnegada irmã avançou para ela com simplicidade e implorou, minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemos-na a repousar. Dona Celina, que é médium lá da casa espírita que Sara pediu ajuda, que se conhecem, né, no ponto de vista encarnado. Mas ali, tomada por aquele transtorno, tudo aquilo que ela está envolvida, ela não a reconhece, é tomada por um ciúme muito grande e deixa o local. E aí, na sequência, quando o assistente fala, como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa.
O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliar-o nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa própria amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porque cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Olha a profundidade de informações aqui nesse parágrafo, mas a gente vai fazer o que a gente consegue aqui, né? Veja bem, Sara tomada por sentimentos nada nobres, por sentimentos de posse, por sentimentos de um amor adoecido, desequilibrado, de um afeto confuso. Ela sente um ciúme muito grande dele. E ali na cabeça, ali na imagem mental dela, ela já configura um caso em que ela está sendo traída, trocada. E por essa imagem que ela visualiza, ela sai cheia de ódio. E ali é o que o texto fala, a misericórdia divina age naquilo que a gente tem. E nisso vai conseguir um tempo para ao menos auxiliar Libório, e quem sabe talvez auxiliar até a própria Sálvia, que não deixa de ser um auxílio, porque se é esse vínculo que está adoecendo os dois nesse momento que precisa ser tratado, tratar Libório auxiliando o tratamento da própria Sara. E veja bem, pela manhã ela vai ter impressões. Então, não quer dizer, isso aí daria um estudo muito maior, né, que todo sonho que a gente tem, quer dizer que a gente vivenciou, né? Existem várias categorias ali das questões dos sonhos, mas aqui, no caso de Sara, ela vai trazer impressões, e as impressões ela vê a partir do que ela consegue. O conseguir dela no momento é um conseguir desequilibrado. Então, provavelmente, ela vai desenhar, vai registrar um momento de aproximação entre Libório e outra mulher, como aquilo lhe fosse uma traição, um desrespeito, e movida talvez por um ódio, por uma raiva, vai se afastar dele. E é esse momento que a misericórdia divina vai poder, a bondade divina vai poder atuar. E essa parte fala por quanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. É uma coisa que às vezes a gente se esquece nas nossas realidades cotidianas, mas nós conseguimos ver a partir das informações, dos conteúdos, das compreensões e, inclusive, daquilo, né, que a gente tem dentro da gente. Então, talvez a leitura que eu faça de uma cena seja extremamente diversa da leitura de outro companheiro por aquilo que eu tenho dentro de mim, por aquilo que eu vivo, que eu vejo, que eu percebo, que eu trabalho, e não necessariamente eu vejo a cena que ocorre. E aqui a gente tem um caso, né, um exemplo muito grande. Não necessariamente eu vou ver a cena que está acontecendo. Eu vou ver aquilo que a minha capacidade me permite. Então, ali nós tínhamos Celina, uma companheira querendo auxiliar, e que não conseguiria, em razão da situação, e que vai ser vista talvez como uma outra, ali num caso, a partir do que a Sara consegue perceber no momento. E aí a gente encerra o nosso capítulo 14. Capítulo 15, Forças Viciadas. A gente vai tratar aqui de 3 cenas maiores acompanhadas por Aulus, Hilário e André Luiz. E ali eles, né, esses três momentos que a gente vai analisar são 3 momentos fora da casa espírita. Lá mais para frente eu explico por que eu quero destacar isso, mas eu quero que a gente se lembre. Então a gente veio de capítulos que vieram ali. Plano espiritual, no sentido, né, de umbral, de centros de estudos, de locais diversos. O acompanhamento de uma reunião mediúnica, de um grupo realizando ali uma atividade de reunião mediúnica. E agora, esse capítulo, a gente vai trafegar pela rua. Então, ali, novamente, o nosso trio caminhando. E eles estavam indo para o segundo plano de trabalho quando tiveram a atenção voltada para uma enorme gritaria. Então, andando pela rua, eles se deparam com 2 guardas que arrastavam de um restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observe o nosso infeliz irmão, determinou o orientador.
Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exaurindo as mesmas perturbações. Então, vejamos, se uniam ali dois companheiros, um encarnado novamente, um desencarnado novamente, só que agora fora de um contexto ali de uma reunião mediúnica ou de uma análise nesse sentido. A gente começava a verificar uma, uma interação entre encarnados e desencarnados, mais corriqueira, mais cotidiana. Por que corriqueira e cotidiana? Porque ela está se dando, né? Estou dando esses nomes porque ela está se dando fora de um centro espírita, que é um contexto que a gente tem muito essa impressão de relação entre os dois planos. Tanto que muitos companheiros, ou antes de se tornar espíritas, ou quando a gente interage com pessoas não espíritas, tem receio de um centro espírita, por exemplo, por ser um local que entende que está cheio de espíritos. E uma das primeiras coisas que a gente percebe, ou que a gente lembra quando, né, isso é dito, mas todos os lugares nós estamos cercados de espíritos. Todos os lugares. Então, não tem essa impressão de que há maior concentração, ou uma concentração mais próxima, mas veja bem essa interação, o quão que ela é gravosa. Um espírito encarnado ligado ali a esse momento de consumo excessivo de álcool, de outras substâncias, mas aqui a gente entende que é o álcool, e vai falar bastante do tabaco, né, do cigarro também. E eu sempre penso que é se adequando às substâncias disponíveis à época, né, as substâncias que a gente tinha acesso nesse período aí, da época do estudo, ou da época do livro, né, das percepções, mas não significa que se adequarmos para hoje não teríamos outras substâncias semelhantes também abarcadas por essa análise. E que os dois estavam justapostos, os dois se colocavam ali muito unidos. Então, o encarnado, ele tem ali, pelas razões dele, pelo vínculo com as paixões, com os vícios, com as necessidades, que ele entende que o corpo tem, mas que, na verdade, é sempre bom a gente lembrar que é o espírito que comanda o corpo, por mais que a gente fale, e tem até um texto muito interessante no Caminho, Verdade e Vida, em que é dito isso, que por mais que a gente atribua a matéria ao corpo, à carne, às vezes, a gente se esquece que é o espírito que comanda. A carne é o meio que a gente tem de interação, mas ela não comanda o espírito. O espírito que comanda a carne. Então, ali o espírito desejoso dessas sensações da matéria permanece. Só que daí a gente tem que lembrar que já que é o espírito desligado do corpo, que é esse irmão, esse companheiro já desencarnado, se eram essas os prazeres, as diversões, se era sobre isso que orbitavam suas necessidades, seus interesses, suas vontades, seus desejos, o fato dele desencarnar não retira dele essas necessidades, esses anseios. Então, um espírito muito ligado ao consumo da bebida alcoólica, do álcool, de tudo mais, quando desencarnado, se ele tem esse interesse muito grande, ele vai encontrar companheiros encarnados que permaneçam justamente nessa mesma vibração. E ali a ligação maior ou menor com algum espírito vai depender justamente desse interesse em dois planos. E aí a gente pode pensar, mas será que esse companheiro tem noção da existência de um plano espiritual? Será que ele tem noção de que há essas consequências? E a gente sabe que a maioria de nós encarnados não tem essa percepção tão aguçada. A doutrina traz para a gente essa possibilidade de compreensão extremamente valiosa, de que a gente está o tempo inteiro com essas interações. E aí, na sequência, eles começam a perceber o local. Eles vão ampliando ali um pouquinho da visão sobre o quadro como um todo. E Aulus falou, a gente tem um tempo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui? E ali falava, aqui na frente vai falar, a casa de pasto regurgitava. Casa de pasto é um restaurante, ali um intermediário entre um bar e um restaurante mesmo, assim. Muita alegria, muita gente. E ali eles conseguem olhar
E aqui tem justamente uma resposta do Aulus para o Hilário. Fala, mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? O que a vida começou, a morte continua. Que entra justamente naquilo que a gente trouxe. E se a gente se lembrar aquilo que a gente permanece ali como a gente é, espírito retorna com a gente na encarnação. Por isso que, para todos nós, é um desafio tão grande transformar, né, ao longo de uma encarnação. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida conformidade com aquilo que dá, eles retornam ali para aquilo que eles conseguem, que lhes é enfim, familiar. Aí a gente já indo para o próximo, depois deles fazerem, então, essa análise ali pelos aposentos, poder ir olhando, né, o quanto que tinham de encarnados e o quanto que tinham de desencarnados, e o quanto que eles se aproximavam e se uniam nessas sensações. Então, seja a sensação do alimento, do excesso do alimento, a do álcool, a do cigarro, e ali muito unidos, muito justapostos, todos vivenciavam isso. Só que Aulo chama eles para um próximo quadro que a gente vai entrar, e ali encontram numa mesa um rapaz com conhaque, fumando, e eles percebiam que ele estava sob o domínio de uma entidade digna de compaixão. Pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, escrevia, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou Alves atencioso, nosso irmão desconhecido e hábil médio psicógrafo. E aqui a gente vem para mais uma análise fora da casa espírita das faculdades mediúnicas. Aquele outro caso do rapaz que vem primeiro, das pessoas interagindo dentro da casa, a gente tem uma percepção geral entre encarnados e desencarnados, entre vínculos, baseado nos desejos, nos prazeres, nos interesses que possuem. Aqui, Aulus destaca esse jovem específico que eles viam a cena ali da proximidade e se a gente olhar com contexto geral, né, a gente vê que a gente está narrando uma mesma situação. Vou dar aqui as justas diferenças, tá? Mas uma mesma situação que a gente vê numa casa espírita de uma psicografia. Aproximação de um espírito desencarnado, um médio com a faculdade da psicografia à disposição, com o interesse de se colocar ali nessa condição de psicógrafo, de exercer aquela atividade e transformar aquelas informações. Agora, que as justas diferenças a serem feitas é que dentro de um contexto espírita, em regra é para isso ser feito, com o amparo de uma espiritualidade, com o apoio de outros médios encarnados, com a presença, né, ali de estudo, de desenvolvimento, de interesse, de desinteresse, na verdade, mas um interesse justo em auxiliar, em fazer o bem, com uma compreensão do que está acontecendo, de como funciona essa faculdade mediúnica, dos critérios, por exemplo, que a gente tem lá no livro dos médiuns para se analisar a qualidade de uma mensagem no sentido ali da evolução, né, de não se acreditar em tudo que tem. Aqui a gente tem um espírito que, reencarnado com a possibilidade da psicografia, a encontra colocada em um interesse escuso. Se encontra ali vinculada a um espírito que corresponde ao estado vibracional que ele se encontra, a forma da execução daquele momento. Então, talvez para aquele rapaz ele está no momento de inspiração, né? Olhando do plano encarnado, ele pensa, se eu pedir um conhaque, sentar numa sala, começar ali a fazer uso do tabaco, minha mente flui, eu concentro, eu consigo começar a desenvolver, a escrever, me surgem as ideias, me vêm. E ali, às vezes, isso vai se tornando um próprio processo que ele acredita que ser como a forma que a mente dele trabalha melhor para uma escrita, para um trabalho ali de uma construção de um texto.
E aí no texto seguinte, né, no slide seguinte, na partezinha seguinte, fala justamente que ele era um jornalista, ele tentava ali provocar uma reportagem. Veja bem, as intenções é que a gente vai entender aquela questão de ter uma substância, um vínculo ali muito adoecido entre o espírito que o enlaçava, porque era um espírito que o procurava na condição de ser alguém que podia provocar essa reportagem e de ser alguém que tinha essa faculdade mediúnica da psicografia que lhe facilitaria muito essa transmissão dessas informações e dessas impressões que ele desejava. E aqui vai narrar justamente o que eles estavam fazendo. Falava que queria provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, houve um homicídio, a gente já pode ver que é uma situação delicada, envolvendo muitas dores, muitos sofrimentos, de uma forma ou de outra, maior ou menor, digamos assim, uma violência. Então, a gente já percebe a gravidade do que está acontecendo. Então, a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia, antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema. Ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou, no caso de que hoje se encarrega, o concurso de um ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco. Interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Vamos aqui tentar dar uma olhada na complexidade, mas ao mesmo tempo uma certa simplicidade dessa cena. A gente tem aqui ainda inominado, né, um rapaz médium psicógrafo, que não tem esse, a princípio, né, pelo que a gente compreende, ele não tem essa compreensão, que já tem por si só, veja bem, a faixa vibracional dele, tem por si só ali ser dado à malícia. Então, ele mesmo, dentro da evolução, da compreensão de tudo que ele tem, se coloca nessas circunstâncias. Ele já tem esse olhar. Não é que ele está sendo tomado como se fosse 100% ali usado, no sentido de, se fosse por ele mesmo, não aconteceria. Não, ele faria. A questão é que nesse caso específico, e por ter essa antena que ele traz aí, para ter então justamente essas vibrações, nessas imagens que vão se formando, vai vibrando ali, no sentido de conseguir o lado mais pesado, mais doloroso, mais que cause escândalo dessa história, conseguiu se vincular, e aí veja bem, não é com o espírito diretamente vinculado a ele, não é com um espírito que tem, por exemplo, por propósito contínuo auxiliá-lo ali nas atividades dele como jornalista ou como aspirante a jornalista, como cronista, enfim. Era alguém que, por interesse de estar ali vinculado a uma outra pessoa e também com essa antena mental aí aguçada, buscando meios pelos quais poderia afetar essa jovem encarnada, que a gente também ainda não dá nome, essa jovem encarnada, eles conseguem se encontrar vibracionalmente. Então, tem o mesmo caso, o jovem encarnado começa a pensar sobre o que será que aconteceu, como será que foi assim, e já acrescenta ali nas questões dele uma linha de raciocínio, e ali ele encontra o pensamento de alguém pensando como é que consegue utilizar aquele episódio para afetar a pessoa objeto ali do seu momentâneo desgosto, da sua raiva, do seu ódio. E eles se encontram, e ainda tem esse encontro facilitado por uma psicografia. E ali surge para eles o interesse conjunto de justamente acrescer essa situação. E aqui eu acho que cabe importante reflexão para a gente, justamente de como a gente consegue se vincular. Veja bem, ele é um profissional que já tem uma tendência específica, e ali dentro dessa tendência específica, quantas e quantas vezes não se torna possível
ser aproveitada por espíritos. E se a gente pensar aqui, só fazendo uma análise do nosso ponto de vista encarnado, o quanto disso daí, desse jornal, não pode ser, né, dessa notícia que eventualmente venha sair no jornal, a gente não se une. A gente, eu digo a gente porque a gente lê notícias, a gente vê notícias, a gente recebe o tempo inteiro, a gente, né, estímulos, seja televisão, internet, nos nossos meios, nos nossos grupos, enfim. E ali, a vibração que a gente vai colocar, muitas vezes vai se somar, se não todas, nas vibrações colocadas naquilo. E aí, às vezes, a gente lê um texto e a gente começa a vibrar naquela mesma faixa, começa a pensar, nossa, mas será que ela fez isso? Será que ela é isso? Ou então a gente já faz juízo de valor, já dá o nosso julgamento e já vibra naquilo, numa indignação, e que a gente compreende muitas vezes essa indignação. Agora a questão é para onde ela caminha. E já vibra num ódio, a gente já acha que devia acontecer isso e aquilo outro com ela, que a punição tinha que ser mais severa do que realmente vai ser, e a gente vai escalonando às vezes, e de repente nós nos unimos em vibração com uma circunstância que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem participação, que a gente talvez não poderia ter vínculo nenhum, seria neutro, mas a gente opta, porque por mais que seja um pouco inconsciente, não tão clara, mas a gente opta por fazer coro a um sofrimento e a uma dor, e é aí que talvez o espírito espera se encontrar, né? Porque essa questão das jovens, se fosse, por exemplo, uma notícia muito gravosa numa sociedade ou num contexto de muito carinho, de muito afeto, ou de pelo menos de não julgamento, né? Carinho e afeto acho que é pesado eu colocar, mas de não julgamento. Vamos colocar um não julgamento. Talvez não atingiria os objetivos que ele deseja tão forte. Mas quando essa jovem corre o risco ali de ser alguém colocado à margem, de ser alguém que vão transmitir em relação a ela esse ódio, né, esse dissabor todo, ela pode ser afetada. E um desequilíbrio que talvez esse espírito não conseguiu por outras vias, ele finalmente encontra uma via. E aqui a gente tem esse caso, que é um exemplo, mas a gente consegue transformar muita coisa em questões maiores do que elas precisariam, e às vezes nós nos colocamos por uma faixa que a gente está, por um descuido, por uma falta de vigilância. A gente consegue se colocar a serviços de espíritos com intenções não tão felizes, que não em relação a gente, mas em relação a companheiros. Cada um dentro do seu contexto, da sua possibilidade, por exemplo, de trabalho, seja ele um trabalho remunerado ou não, mas das ocupações que a gente se dedica, a gente pode muitas vezes servir, ainda que quase acidentalmente, mas aí o acidental fica para essa nossa percepção mais encarnada. E na percepção desencarnada, a gente às vezes está vibrando ali e está abrindo portas para a gente ser auxílio para fins que a gente não gostaria se a gente parasse para pensar conscientemente. Para prejudicar alguém, para desequilibrar alguém. Da mesma forma, as pessoas podem ser isso em relação a gente, para a gente ter vigilância também nessas relações. A gente lembra muito ali o orai e vigiai. Se a gente lembrar da dona Celina do capítulo anterior, não que ela seja alguém com uma evolução extrema, mas ali seguindo na humildade dela, na simplicidade de se manter em oração. Quantas vezes será que ali ela não uniu ao vigiar e por isso esteve protegida, acolhida e ainda pôde auxiliar os irmãos? A questão 895 do Livro dos Espíritos, não vou ler inteira, até para a gente poder caminhar logo para o final, fala que, à exceção dos efeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E aqui tem uma continuidade da explicação que fala muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levam o mundo a considerar um homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas.
bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. E ele segue aqui um pouco falando, porque se a gente olhar, além aqui de uma questão, né, de várias questões, esse rapaz tem um interesse pessoal. E ali que ele pode ser talvez um rapaz, né, a gente pode, enfim, imaginar algumas questões aqui, mas que talvez seja bem colocado, que tem uma postura na sociedade, que tem ali, seja bem visto, tem uma escrita valorosa, seja um profissional dedicado, mas o interesse pessoal dele está aqui, dando porta para poder trazer essa dificuldade na encarnação de outra pessoa. Quando o que a princípio ele quer é só satisfazer esse interesse pessoal, de entregar um bom texto, de entregar alguma coisa interessante, ele se coloca ali nessa possibilidade. Só que na sequência, a gente vai para o nosso terceiro caso, de encontrar ali mais uma manifestação, espíritos encarnados e desencarnados. Então, ali depois de passarem por aquele restaurante, mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirene forte para abrir caminho. Sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça, em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Então, ali saindo daquele momento de um estudo sobre a questão, né, ali da dificuldade, da problemática das ligações, e aqui eu deixei só esse trechinho, mas ali Hilário começa a fazer as perguntas dele, é claro, o que está tendo ali? E ali Aulus descreve uma cena que tem um médico e que ele é acompanhado dessa figura ali, que a gente chamaria quase de, né, de angelical, essa figura tão evoluída, enfim, com uma vibração tão positiva e com possibilidades tão grandes. E ali ele tenta entender, e ele fala, olha, esse é um médico que presta serviços de uma forma que a gente pode pensar assim, de uma forma muito cristã, ainda que não seja cristão. E aí é uma das perguntas que Hilário faz quanto a isso. Se ele poderia ser de outra religião, se ele poderia ser de outra denominação, né, de outra, enfim, de alguma, ou não ser até de nenhuma. E ali Aulus bondosamente vai justamente explicar que, com todo o respeito que a gente tem ao espiritismo e ao valor da doutrina espírita, dos ensinamentos que a gente tem, não é só a nós que é dada essa possibilidade de intercâmbio com os espíritos mais evoluídos, que justamente a possibilidade que vem ali é da vibração, do exercício que esse homem tinha, da dedicação que ele tinha em fazer um trabalho baseado ali na bondade, na caridade, na sinceridade, de interesses, no desinteresse pessoal, no intuito grandioso de auxiliar. E ali também é questionado se ele poderia ser considerado um médium, e fala justamente por que não. Porque da mesma forma que aquele jovem possivelmente desconhece sua mediunidade e faz aquele uso, esse médico ali diante da possibilidade dele, ele pode também igualmente desconhecer a mediunidade. Mas aquilo que ele tem ali de fibra moral já construída, a vibração, os pensamentos, o desejo, o intuito que ele coloca naquilo, é o que coloca em conexão. A espiritualidade não precisa estar, e o que mais acontece é justamente as interações fora das casas espíritas, porque temos muito mais fora da casa espírita do que dentro de uma casa espírita, que é justamente essa interação que é oportunizada, e é oportunizada justamente baseada naquele encarnado. E aqui são utilizadas duas profissões, e eu acho interessante a gente lembrar que são dois exemplos, né? São dois exemplos que a gente tem, porque o exercício poderia ser o contrário, podia ser um jornalista extremamente decidido no propósito do bem, um médico, infelizmente, com intenções muito ruins. E isso vale para qualquer um de nós, para nossas possibilidades da gente escolher. Então, justamente aquele vínculo ali vinham justamente das possibilidades
trazidas pelo Espírito encarnado e pela espiritualidade bondosa que está sempre à disposição de trabalhar conosco nesse melhoramento. E aí, para a gente finalmente encerrar, tem uma frase que eu achei muito interessante, está um pouco antes no capítulo, que eu acho que corresponde muito a todos os nossos personagens de agora, que fala: encontramos sempre o que procuramos ser. Porque se a gente fizer uma análise por essa perspectiva, consciente ou inconsciente, com clareza da compreensão ou não, mas aqui já mais claro para a gente tem justamente essa percepção. A gente encontra sempre o que a gente pode ser. A gente vai se encontrar com aquilo, com aquilo que nós procuramos ser. Então, acho que é um lembrete muito valioso dentro dessa obra para a gente, nessa autorreflexão que a gente tem que fazer constantemente, no que a gente está empregando o nosso tempo, nossa energia, nossa vibração, nossos desejos, no que a gente está se colocando ali em movimento, porque naquilo que a gente se colocar, ali como a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, o ajuda-te que o céu te ajudará, aquilo que a gente colocar, a gente vai encontrar ajuda. Se a gente se coloca como Dona Celina, como esse médico que a gente vê ali brevemente na ambulância, a gente tem grandes chances de ir se vinculando a esses espíritos. Agora, se a gente coloca, infelizmente, no comportamento dos outros companheiros, nós igualmente temos companheiros desencarnados para nós nos encontrarmos. E eu acho que é isso. Na próxima semana, a gente tem a Derli maravilhosa, que vai fazer os capítulos 16, 17 e 18. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos, gente. Eu fico muito, muito feliz de poder participar e espero ter conseguido contribuir.